Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E hoje vou falar num assunto que foi muito pedido aqui nos comentários, dos vídeos, que é sobre a doutrina da Trindade. O que a doutrina da Trindade diz, afinal de contas? Ela diz que Deus é um só, mas ele se manifesta em três pessoas distintas. Ou seja, ele é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas. Inclusive, Jesus fazia orações ao Pai, o Pai respondia a Jesus, e o Espírito Santo também. Ele é apresentado como um outro consolador, ou seja, são três pessoas distintas, mas que são um só Deus. É meio difícil de entender isso, né? Mas não é impossível de entender, não. Eu já vi vários teólogos tentando explicar esse conceito de trindade, mas a explicação que eu gostei mais veio do físico Adalto Lourenço. Ele fez uma explicação assim que, ao meu ver, ficou muito boa em uma entrevista que ele deu a um canal de TV. Ele comparou a trindade com o tempo, ou seja, o tempo é uma coisa só, ele é tempo. Só que ao mesmo tempo, o tempo é passado, presente e futuro. Passado é uma coisa, presente é outra coisa e futuro uma outra coisa. Mas essas três coisas são uma coisa só, o tempo. Assim também a doutrina da Trindade apresenta Deus. Deus, ele é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas formando um só Deus. É importante que as pessoas entendam que o cristianismo é uma religião monoteísta. Não somos politeístas, ou seja, não acreditamos que existam deuses, né? E sim um Deus, apenas um Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas de acordo com a doutrina da Trindade, a natureza desse Deus é trina, ou seja, ele é um Deus que se manifesta através de três pessoas distintas, ou três pessoas distintas que unidas são apenas um Deus. Eu sei que é difícil de entender, mas tudo bem. O objetivo desse vídeo não é explicar a Trindade. O objetivo desse vídeo é sabermos se a Trindade é uma doutrina bíblica, ou seja, se eu pegar a Bíblia e começar a ler, será que eu vou chegar à conclusão de que Deus realmente é uma Trindade? E quando surgiu essa doutrina, afinal de contas? Bom, gente, a gente sabe que nem todos os cristãos concordam com a doutrina da Trindade. E o que essas pessoas que não concordam com a doutrina da Trindade argumentam? Bom, elas argumentam que essa doutrina surgiu no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi feito em 325 depois de Cristo, ou seja, já no quarto século da era cristã. E eles argumentam que antes desse concílio, nenhum cristão dizia, que Deus é uma trindade, ou que nenhum cristão chegava a essa conclusão de que Deus é uma trindade. Portanto, essa doutrina, ela teria vindo do paganismo, ela teria sido importada do paganismo, e ela não seria uma doutrina bíblica, ela seria uma doutrina que não acha base na Bíblia. Outros críticos, porém, eles acreditam que não foi no Concílio de Nicéia, e sim no Concílio de Constantinopla, que aconteceu em 381 depois de Cristo. Seja como for, essas pessoas estão dizendo que a doutrina da Trindade foi inserida no cristianismo no quarto século da era cristã e que antes disso nenhum cristão via Deus como sendo uma trindade. Mas será que é isso mesmo? Será que todos os cristãos que viveram antes do Concílio de Nicéia não tinham aí esse conceito de que Deus é uma trindade? Não é o que parece. Eu vou citar aqui três pessoas que viveram bem antes do Concílio de Nicéia e que tinham claramente esse conceito de trindade. O primeiro aqui que eu vou citar é o bispo de Antioquia, que viveu no primeiro século da era cristã, ou seja, bem antes do Concílio de Nicéia. E ele, gente, era discípulo do apóstolo João, ou seja, ele fazia parte da igreja primitiva. É um cristão bem das antigas mesmo. E ele escreveu um documento, uma obra, chamada Carta aos Magnésios. Esse documento foi escrito no comecinho do segundo século. E nesse documento ele usou a fórmula trinitária, ou seja,
a mesma fórmula usada por Mateus, lá no capítulo 28, versículo 19, que fala do Pai, Filho e Espírito Santo, trazendo uma clara concepção de que Deus é uma trindade. A segunda pessoa que posso citar é um teólogo que viveu no segundo século da era cristã. O nome dele era Justino Mártir. Esse homem, esse teólogo, foi morto justamente porque ele defendia o monoteísmo. Olha que interessante, né? Ele defendia o monoteísmo, mas qual era a visão dele de monoteísmo? Veja uma frase que ele escreveu: um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa foi a frase que ele escreveu. Ou seja, esse é o conceito que ele tinha de um Deus único. Um Deus que era ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, uma trindade. E a terceira pessoa que eu posso citar aqui é o Tertuliano, um apologista cristão que viveu entre o segundo e o terceiro século da era cristã, ou seja, também antes do Concílio de Nicéia. E ele ficou conhecido por ser a primeira pessoa que usou o termo trindade. Na verdade, ele usou o termo trinitas, que é a forma latina dessa palavra. Bom, e apesar de eu citar só esses três, existem outros, tá? Eu não vou citar aqui, mas se você pesquisar, você vai encontrar uma lista de pessoas que deixaram aí coisas escritas, né? Dando a entender que eles tinham esse conceito de que Deus era uma trindade bem antes desses dois concílios que eu mencionei. Beleza? Mas vamos agora à parte que interessa, a parte bíblica. Será que a Bíblia realmente dá a entender que Deus é uma trindade? Será que existe algum versículo que diz isso claramente ou indiretamente? Bom, gente, o versículo que comprovaria de vez a doutrina da trindade seria 1 João 5,7. Nesse versículo, a Bíblia diz o seguinte: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Pronto, está comprovada a doutrina da Trindade. Só que não. Existe uma suspeita a respeito desse trecho do livro de 1 João. E por que eles suspeitam desse trecho? É porque ele aparece apenas em 5 manuscritos gregos. Ele não aparece em nenhum manuscrito anterior ao século XII, ou seja, aqueles manuscritos mais antigos, mais confiáveis. Ele só aparece em 5 manuscritos gregos. E esse livro de 1 João tem cerca de 600 manuscritos. Bom, então vamos deixar 1 João 5,7 de lado e vamos ali analisar outras passagens bíblicas. Mas o que leva o leitor bíblico a chegar à conclusão de que a Bíblia ensina que Deus é uma trindade? Bom, começando por Jesus. A Bíblia, ela não mostra Jesus apenas como Messias, ela mostra Jesus como Deus. Existem várias passagens da Bíblia que dizem que Jesus é Deus. E no tocante ao Espírito Santo, a gente vê a mesma coisa. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é Deus e que tem poderes que só Deus pode ter. Portanto, para a pessoa concluir que Deus é uma trindade, é muito fácil. A gente vê que esse conceito de trindade surgiu a partir da leitura do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ele não dá a entender que Deus é uma trindade, em momento nenhum. Mas o Novo Testamento deixa isso assim meio que evidente. Você está vendo aí na tela algumas vezes em que Jesus foi chamado de Deus, algumas vezes em que poderes divinos foram atribuídos a Jesus, e algumas vezes que a mesma coisa aconteceu com respeito ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é um personagem enigmático na Bíblia, talvez o personagem mais misterioso da Bíblia, porque muita gente até hoje discute sobre o que seria de fato o Espírito Santo. Algumas pessoas nem acreditam que o Espírito Santo seja uma pessoa, como as testemunhas de Jeová, por exemplo, né? Que acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força a serviço de Deus, uma força impessoal. Mas eu discordo disso. Por quê? Porque a Bíblia apresenta o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Ou seja, o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, possui as 3 características básicas da personalidade, que são o intelecto, ou seja, a inteligência, a sensibilidade, ou seja, sentimentos, e a volição, vontade própria. Aí na tela você pode ver todas as vezes em que isso acontece, tá bom? E ao Espírito Santo também são atribuídos poderes que só Deus pode ter, como onipresença, onisciência.
Outra passagem interessante é João, capítulo 14, versículo 16, onde Jesus promete um outro consolador. A palavra outro foi traduzida do grego alon e significa outro da mesma espécie. Portanto, o Espírito Santo teria que ser igual a Jesus. Jesus é um ser pessoal e divino. O Espírito Santo também teria que ser um ser pessoal e divino. Ele não poderia ser uma força impessoal, como pensam alguns. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você concordou comigo ou não, o espaço para os comentários está aberto para você. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se quiser se inscrever, se inscreva, tá bom? Para ser notificado aí de mais vídeos. E um abraço a todos, até o próximo. Tchau.